Olá, meu nome é Jaciana. Nós vamos apresentar, em conjunto com a componente do grupo, Cassier, vamos apresentar um trabalho da disciplina de manufatura assistida por computador do professor Adilson de Oliveira. Nosso projeto é uma bomba de engrenagem. A proposta do presente trabalho é avaliar duas estratégias de usinagem para cada processo de fabricação de um componente mecânico. Para isso, foi escolhido executar a fabricação do corpo de bomba de engrenagem, cujo material de construção é uma liga de alumínio fundida. Os detalhes sobre a dimensão do componente são mostrados na figura. Então, observamos nessa figura uma vista superior da peça, onde temos a representação de dois cortes totais de seção de B a B e seção A de A até A. Para conhecermos o funcionamento da bomba de engrenagem, essa figura ela mostra o funcionamento dela, onde contém na carcaça duas engrenagens acopladas, né, entre si, onde o funcionamento dela é o fluido entrar por um canal e sair por outro, pelo lado oposto. Bom, para realizar a modelagem em CAM da bomba, nós utilizamos o software Creo Parametric e dividimos em operações. Operação 1, que faz essa face, a operação 2, essa face lateral aqui com o furo, e a operação 3, essa daqui com essa cavidade circular. Bom, nós realizamos nessa operação 1 o faceamento, o desbaste lateral, o desbaste dessa cavidade interna, o desbaste dessa cavidade circular e os furos e o alargamento desses furos. No faceamento foi utilizado duas estratégias, a de uma direção e a estratégia espiral. Ambas as estratégias elas foram realizadas com profundidade axial de 35, que é a profundidade axial máxima que a fresa de 50 milímetros suporta, e ambas as estratégias também utilizam corte concordante. Bom, vamos simular aqui rapidinho essa estratégia, como é que funciona ela, e a estratégia em espiral. A estratégia em espiral foi a que obteve menor tempo. Os tempos vão ser mostrados logo mais em uma tabela. No desbaste lateral foi feito com ambas de contorno, entretanto, uma foi utilizada, essa primeira aqui, nós utilizamos o lead in, lead out na lateral, como mostrado aqui na figura. Só que isso quer que a consequência disso gera uma superfície irregular nessa parte, vai ficar uma marca. Literalmente fica uma marca na superfície devido a essa execução. E ela obteve um tempo maior do que a espiral, 34 minutos, enquanto que em rampa, perdão, foi de 37 minutos. Perdão, em rampa o tempo é maior, como mostrado aqui. A fresa não sai da ferramenta da peça. Ela percorre a peça sem que precisar estar saindo da peça o tempo inteiro. Bom, na cavidade central foi utilizada estratégia de contorno e estratégia espiral, como mostrado aqui na simulação. Ambas as estratégias nós optamos pela entrada da ferramenta em rampa, para proporcionar menos esforços à ferramenta
de carga e térmico, uma vez que essa fresas não são utilizadas para fazer furação, e essa cavidade é uma cavidade interna, uma cavidade fechada. Então, para evitar esses danos bruscos à ferramenta, nós utilizamos entrada em rampa. Bom, em ambas as estratégias nós deixamos 1 milímetro em cada lateral para poder ser removido num acabamento e obter uma qualidade superficial melhor. Nós utilizamos primeiro, para realizar o acabamento, os dois acabamentos foi estratégia de contorno. Esse aqui, ele só remove as laterais. Então, o material que está no centro da cavidade, nessa superfície aqui de baixo, ele não consegue ser removido. Por isso, utilizamos outra operação aqui de acabamento, que foi para remover apenas essa... foi para remover apenas essa região aqui de baixo. No desbaste da cavidade circular, essa cavidade interna, ela foi realizado por estratégia de contorno em espiral, como os outros, conforme mostrado aqui na simulação. Também entrada em rampa, pelos mesmos motivos da cavidade maior. Na cavidade maior e nessa cavidade circular, foi utilizado AP de 2 milímetros para obter um acabamento melhor. Mas ainda assim foi realizado um processo de acabamento após o desbaste, para ter uma superfície com menos irregularidades. Para fazer os furos, esses 4 furos laterais, nós utilizamos primeiro uma broca de 10 milímetros, que fez os 4 furos, para evitar esforços maiores na fresa durante o alargamento. Nós tivemos que utilizar a fresa de 20 milímetros para realizar o alargamento, porque ela possui comprimento de 70 milímetros. E a nossa peça, ela possui profundidade de 60. Então, a única fresa que nós poderíamos usar seria essa fresa de 20 de diâmetro, que tem 70 de comprimento. Nessa estratégia aqui, vou mostrar a estratégia aqui em espiral. Como eu já falei, o tempo delas vão ser mostrado logo após, em detalhe. E por fim, terminando essa operação, foi realizado o chanfro da lateral. Deixa eu diminuir aqui a velocidade, porque ele é bem rápido. Utilizando uma fresa de diâmetro 8. E é isso. Encerramos aqui a operação 1. Vamos para as próximas operações. A simulação, nós podemos observar aqui, bastante rápido, foi utilizado... Essa daqui é da primeira operação. O bloco sólido, ele tinha 1 milímetro aqui na superfície. Na lateral, cada lateral 2 milímetros e aqui embaixo 9 milímetros. Bom, esse é o final da primeira operação. A segunda operação vai fazer essa face e a terceira a de baixo. Bom, agora vamos observar a operação 2. Na operação 2, foi realizada 2 furações. Primeiramente, uma furação de 10 milímetros para poder abrir um pouco mais esse furo e não ser muito brusco, porque nós vamos em seguida utilizar
broca de 30 milímetros. Em seguida, foi feito apenas o desbaste lateral aqui, como nós vamos observar na imagem. A entrada em rampa e a profundidade de usinagem de 5 milímetros. Foi utilizada a fresa de 20 milímetros de diâmetro. Essa aqui é a operação de estratégia em espiral. Utilizando também estratégia de contorno, estratégia espiral, né? A primeira foi de contorno. Deixamos 1 milímetro em cada lateral para poder retirar no acabamento. O acabamento foi utilizado estratégia de contorno para limpar aqui, e o AP no acabamento foi de 2 milímetros. Por fim, foi realizado o chanfro. Deixa eu reduzir aqui a velocidade. Pronto, foi realizado o chanfro nessa face e encerramos a operação 2. Vamos observar ela na modelagem, na simulação. Agora nós vamos observar a simulação da operação 2. Primeiro, realizando o furo de 10, o de 30, o alargamento e o chanfro por fim. Essas laterais não precisam mais facear, porque já foram removidas na operação 1. E é isso. Bom, essa é a operação 3, onde foi feito faceamento na parte inferior da peça. Então, foi realizado 2 tipos de faceamento, um em uma direção e outro em espiral, mantendo sempre o mesmo parâmetro. Então, foi realizado com a broca com uma fresa de topo de 50, diâmetro de 50 milímetros. E é mostrado aqui que ela foi usinada em uma direção com corte concordante. O tempo para esse processo foi 12,44 minutos e a profundidade de corte de 4,1 milímetros. 4,5 milímetros. Na operação de faceamento do tipo espiral, o tempo foi menor, foi de 11,58 minutos. Então, também foi realizado em corte concordante, como mostrado aqui. O próximo passo que foi realizado foi o desbaste da cavidade circular, do tipo concordante, com uma broca de diâmetro, uma fresa de topo de 20 milímetros, onde obteve o tempo de 4,75 minutos. Para o tipo de desbaste tipo espiral, o tempo também foi o mesmo, de 4,75 minutos, onde também foi realizado no tipo concordante. E teve também uma última operação, que foi a operação de acabamento da cavidade circular, também realizada com uma fresa de 20 milímetros, onde o tempo foi de 1,85 minutos. Com isso, foi finalizada a operação 3. Bem, simulando a operação 3, essa fase de faceamento, essa profundidade de 4,5 milímetros, é porque a fresa poderia descer até uma profundidade de 7 milímetros e nós colocamos 4,5 por uma margem de segurança. Enfim, é isso.
Bom, quando mostrado durante a simulação em CRIO, o objetivo do trabalho foi analisar o tempo para que cada estratégia levou para realizar a operação. Foi, como já falei, né, foi escolhido três operações. A operação 1, usinando o topo da minha bomba, a operação 2, a lateral, e a operação 3, a superfície inferior. Na operação 1, o faceamento em espiral obteve menor tempo. Para o desbaste lateral, foi a operação de contorno que teve o menor tempo. No desbaste da cavidade maior, foi a espiral que teve o menor tempo. Como já falei, os acabamentos nós utilizamos só contorno, não foi comparativo. Na cavidade circular, obteve o mesmo tempo para ambas as estratégias. E no desbaste e alargamento dos furos, foi também obtido o mesmo tempo em ambas as estratégias. E em verde, nós observamos as operações, as estratégias que obtiveram menor tempo, e em vermelho, de maior tempo. E em amarelo, está mostrando as que não foram comparativas, são acabamento, até mesmo chanfro. Bom, na operação 2, o desbaste, o alargamento daquela cavidade circular teve menor tempo com a estratégia em espiral, foi inclusive um dos menores comparado com as outras. E na operação 3, o faceamento que demandou menor tempo foi o em espiral. Foram utilizadas ao todo 5 ferramentas, 2 brocas e 3 fresas. 2 fresas foram 2 fresas retas de topo, com diâmetro de 50 e de 20, e as brocas foram brocas de 10 e broca de diâmetro 30. Foi utilizado também uma fresa de chanframento de diâmetro 8. Os parâmetros de usinagem estão mostrados nessa tabela. Só para voltar aqui a falar um pouquinho do tempo, o tempo mínimo total de usinagem foram 2 horas e 38 minutos e o tempo máximo total 2 horas e 52 minutos. Para escolher os parâmetros de usinagem das ferramentas, nós utilizamos o catálogo da Sandvik, uma vez que as ferramentas são da Sandvik, e a velocidade de corte para fresa de 50 e de 20 foi adotado 340 metros por minuto, removendo 0,2 milímetros de espessura máxima de cavaco por dente. Para as brocas foi utilizado 300 metros por minuto. Para todas as brocas, ela atende aqui de acordo com o catálogo. E para a fresa de chanframento, 1000 metros por minuto de velocidade de corte, que é o recomendado pelo catálogo para usinar alumínio fundido, uma vez que o componente é constituído de alumínio, com avanço de 0,02 milímetros por dente para um diâmetro de 8. Bom, dessa forma encerramos nossa apresentação, nosso trabalho. Agradecemos pela atenção de todos e bons estudos.